Muito boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que bom nos reunirmos novamente para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Elevemos o nosso pensamento. Amado Mestre Jesus, agradecemos pela bênção de estarmos unidos em Teu nome, para estudar as palavras de amor que o Senhor trouxe a todos nós. Querido Mestre Jesus, rogamos a Ti que as duas bênçãos de auxílio e de amparo possam estar junto a nós nesses momentos de transição que estamos vivenciando no planeta Terra. Rogamos amparo para que consigamos nos elevar acima da matéria, transcendermos e alcançarmos as emanações superiores que envolvem todo o globo terrestre, para que assim nos sintonizemos na psicosfera de amor e de paz e tenhamos força, ânimo e principalmente aceitação para conduzir o nosso planejamento encarnatório. Rogamos o Teu auxílio para o Evangelho de hoje, que os amigos maiores possam visitar cada lar que nos acompanha agora e possa envolver a todos que nos ouvem nas Tuas vibrações de amor e de paz. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, em nossos corações, que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 17, continuamos a trabalhar esse capítulo, intitulado Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E atualmente nós estamos no item 7, que é denominado o dever. Hoje nós vamos conversar sobre uma passagem do livro que foi ditado pelo Espírito Lázaro em Paris no ano 1863. E ele nos colocou o seguinte: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior. O adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente imponente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisar? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. O que é o dever? Na reflexão de Lázaro sobre o dever, nos faz pensar em diversas coisas. O que é o dever? O dever, segundo o dicionário, entre outras, diz: é um conjunto de regras e condutas que são válidas em qualquer lugar. Então, as regras e condutas em qualquer lugar são válidas, Então, o que são essas regras e condutas? Mas segundo Lázaro, segundo o Evangelho, o dever não é um dever com o outro, não é um dever, não está se referindo ao dever de trabalho, dever de compromissos com atividades materiais. Esse dever ele está se referindo a cada um, o meu dever comigo mesmo. Então a gente precisa analisar qual é o dever que eu tenho para comigo, com a minha conduta, com as minhas regras, com as regras que Jesus deixou para todos nós. Então,
qual é o meu dever de acordo com os ensinamentos de Jesus? Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Então nós precisamos analisar sempre a conduta que estou tendo, né? Então precisamos ter a consciência que somos semeadores de nós mesmos. Então o que eu semear em minha vida é o que eu irei colher. Então se eu preciso melhorar a minha conduta moral, então eu preciso semear coisas boas. Eu preciso começar a semear os exemplos de Jesus em minha vida. O que vou fazer? Como vou fazer? Então essa semeadura é minha, cada um tem a sua. Eu não posso semear para o outro, eu posso fazer o meu plantio, porque a colheita é só minha. Então nós precisamos estar sempre voltados aos ensinamentos de Jesus, aos exemplos que Jesus tem nos dado, né? Precisamos saber que o dever significa obrigação. Primeiro consigo, depois com os outros. Devemos enxergar dentro de nós quais são os nossos passos. Os nossos passos estão alinhados com Jesus? Então é esse olhar que precisamos ter conosco. O meu plantio, ele está de acordo com Jesus? Estou caminhando de acordo com Jesus? Estou caminhando ao lado dos ensinamentos de Jesus? Estou colocando em prática o que Jesus deixou de exemplo? Então é o meu plantio, né? Esse dever é comigo, com o meu progresso. Então cada um de nós precisamos pensar sempre, como estamos fazendo isso, né? Como devemos fazer? Porque Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Ele nos criou para o nosso melhoramento, né? Então a vida terrestre deve servir para o nosso aperfeiçoamento moral. Então, na vida terrestre, precisamos aperfeiçoar a nossa moral. Precisamos estar sempre alinhada aos ensinamentos de Jesus, aperfeiçoando cada vez mais os ensinamentos de Jesus, né? O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das tentações. Então nós precisamos estar sempre lembrando, quando as tentações vierem, as tentações terrenas, que não estão alinhadas aos ensinamentos de Jesus, precisamos ser inflexível com elas. Precisamos ser realmente, essas tentações, precisamos deixá-las à distância, para que elas não venham nos perturbar, para que não venham nos tirar do caminho de Jesus, né? Então, nossos sentimentos, nossos pensamentos, a nossa conduta, precisamos estar sempre alinhados aos ensinamentos de Jesus, buscando sempre ser melhor, buscar sempre estar caminhando com Jesus. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e ama as criaturas mais que a si mesmo. Então nós precisamos amar a Deus e amar o nosso próximo antes de nos amar. Antes nós precisamos trabalhar em benefício do nosso próximo. Não que não vamos nos amar, iremos sim, mas o nosso próximo vai vir em primeiro lugar. O amor a Deus vem em primeiro lugar. Então eu tenho que estar a minha conduta precisa estar alinhada. Então eu sou o juiz da minha própria causa, né? Eu tenho que estar sempre colocando como juiz, né? Sempre avaliando a minha conduta, para que ela esteja sempre alinhada aos ensinamentos de Jesus. Eu preciso estar sempre voltando, a cada instante, buscando. Eu estou alinhado a Jesus?
O que eu estou fazendo está alinhado ao que Jesus faria? A minha conduta com o meu próximo está de acordo com o que Jesus faria? Quando eu passo por uma situação, uma tentação, ou quando eu sou inflexível com a dificuldade de alguém, ou com as deficiências de alguém, os meus julgamentos ao outro, então eu tenho que estar sempre voltando, analisando como Jesus faria. Se fosse comigo, né? Quando eu julgo alguém, quando eu condeno alguém por uma conduta, por uma ação que eu considero que não está de acordo, eu preciso sempre analisar. E se fosse comigo? Eu me julgaria da mesma forma? Eu me condenaria da mesma forma? Então isso nós precisamos estar atento, né? O que eu condeno no outro, eu condenaria em mim? O que eu acho errado no outro, eu acho errado em mim? Qual a minha atitude em relação a isso? Como eu mudaria isso? Então esse juiz está sempre analisando, refletindo sobre a conduta do outro. Se fosse comigo, como faria? Né? Então é estar sempre voltado, sendo juiz das minhas condutas, né? Sendo juiz comigo, não é com o outro. Cada um tem o seu momento de aprender, de progredir, de melhorar. Cabe a mim fazer a minha parte, buscar em mim. O outro, ele vai fazer. Eu posso estar ao lado, ajudando, buscando trazer exemplos, ensinamentos de Jesus, posso, mas eu não posso viver por ele, eu não posso fazer por ele. O meu dever, o nosso dever é conosco. Cada um tem que estar alinhado ao seu dever. E esse dever, devemos sempre lembrar, são os deveres morais. Os deveres morais que Jesus deu e dá exemplo a todo instante, né? Então nós precisamos estar sempre voltado a isso. Seguindo sempre o que Jesus disse, faça o bem sem olhar a quem. Então nós precisamos estar sempre lembrando disso, fazer o bem sem olhar a quem, sem olhar a conduta, sem olhar se ele é errado, se ele comete erros ou não, se ele está de acordo com o que eu faço ou não. Quando fizermos o bem, precisamos fazer o bem sem olhar a quem, sem analisar se ele faz certo, se ele está errado, se a conduta dele está de acordo ou não. Eu vou fazer por amor, porque é assim que Jesus ensinou. Fazer por amor ao próximo, sem olhar a conduta do outro, sem questionar, sem julgar, porque Jesus não nos julga, Ele apenas nos ama, Ele nos ampara sempre. E aí a gente vai refletindo sobre as virtudes morais, sobre as ações virtuosas. A parte que nos cabe para com o próximo está sempre lembrando do bom samaritano. Então, se a gente conseguir lembrar sempre da parábola do bom samaritano, nós vamos estar sempre alinhados aos ensinamentos de Jesus. Porque nós vamos fazer pelo outro, sem saber quem ele é, sem saber o que ele pensa, sem saber como ele vive, qual é a sua crença. Nós vamos fazer por amor ao próximo. Esse é o bom samaritano e é isso que precisamos, né? A nossa reflexão tem que estar sempre voltada assim, como são as minhas atitudes no bem? Então eu preciso todos os dias parar e analisar, ou no final do dia, quais foram as minhas atitudes no bem naquele dia, né? O que fizemos para o próximo está alinhado aos ensinamentos de Jesus? Então, gente, essa reflexão precisa ser constante, para que a gente possa seguir o nosso dever, seguindo, alinhado a Jesus, é sempre buscar isso. O que fizemos ao próximo está alinhado aos ensinamentos de Jesus, né? Em minhas aflições, o que tenho feito para modificar? Porque aflições todos nós temos, cada um de nós passamos pelas nossas aflições.
O que eu tenho feito? O que eu tenho feito para modificar? Porque se eu ficar lamentando, se eu ficar maldizendo, se eu ficar reclamando, eu não estou alinhada aos ensinamentos de Jesus. Então as minhas aflições, elas vão apenas intensificar. Então quando eu volto a Jesus, quando eu me ligo a Jesus, quando eu me coloco diante de Jesus, pedindo sabedoria, força, serenidade para vencer as minhas aflições, eu vou estar mais serena para compreender que eu preciso passar por elas. E para passar por elas, eu preciso passar da melhor forma. Porque se eu viver reclamando ou maldizendo, elas vão se tornar cada vez mais difíceis. Então eu preciso modificar a minha forma de estar vivendo nas aflições da melhor maneira, encarando da melhor forma, com otimismo, com força, com sabedoria, que nós vamos vencer. Nós vamos passar com sabedoria. Nós vamos estar alinhados aos ensinamentos de Jesus e vamos vencer. Isso é breve, isso não é eterno. O dever é o mais belo laurel da razão, descendente desta como de sua mãe ou filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve os males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque prefere a alma o vigor necessário para o seu desenvolvimento. Então nós precisamos estar sempre lembrando, nós precisamos do dever para que a gente possa desenvolver moralmente, para que eu possa trabalhar meus sentimentos de amparar, de cuidar, de perdoar. Esses são sentimentos que precisam estar dentro. Então esse vigor necessário para o desenvolvimento, aonde eu consigo esse vigor? É na oração, é na busca constante na oração, né? É necessário buscar o recurso da oração íntima todo instante. Quando as aflições chegarem, quando as aflições parecerem que são imensas, é na oração, é no recurso da oração que eu vou buscar essa força, eu vou buscar a serenidade, a sabedoria, para viver, para vivenciar, para passar por ela com menos lamento, com mais sabedoria, com mais amor. Os recursos que nós precisamos estão na oração. O momento que voltamos para Jesus, o momento que buscamos em Deus, na oração, nós conseguimos a força. A conversa com Deus, ela deve ser a busca para a transformação moral. Então a nossa conversa com Deus tem que ser constante, porque as nossas aflições são constantes. Em nosso dia a dia, no trabalho, na família, né, aonde estivermos, as aflições aparecem. E elas vêm para nos testar todo instante. E é através de sempre se ligar a Deus e pedir sabedoria, força, com condições para conseguir sair dessas dificuldades com mais sabedoria. Então precisamos estar sempre condicionados à oração. A oração precisa ser o nosso caminho seguro para todo instante. Não precisamos parar em um lugar específico para orar. Aonde estivermos, no trabalho, é só mentalizar e buscar, pedir força a Deus, pedir a Deus sempre a força para conseguir ir caminhando sempre. Para exemplificar, no Livro dos Espíritos, capítulo 12, Conhecimento de si mesmo. Na questão 919 diz assim, pergunta, né? Qual o meio prático mais eficaz para melhorar nessa vida e resistir ao afastamento do mal? A resposta vem. Um sábio da antiguidade nos disse, conheça-te a ti mesmo.
Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si próprio. Qual o meio para chegar a isso? Aí Santo Agostinho, em seus exemplos de amor, diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer, o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse de suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizeste e com que fito agiste em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censureis nos outros, se praticaste uma ação que não ousareis confessar, perguntai ainda, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e por fim contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão o mal que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas, direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas, que as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indeciso quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como as qualificareis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censureis em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós? Porque Deus não usa de suas medidas, porque Deus não usa duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros e não negligencieis a opinião de vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade e geralmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho para vos advertirem com mais franqueza do que faria um amigo. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o negociante o faz dos seus lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada for boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode ser muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem,
O que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem no bem? Isto não vale a pena alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Ora, aí está, precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro, de maneira que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza, que vos toca os sentidos, e depois demos instruções para cada um de vós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Santo Agostinho veio fechar aquilo tudo que falamos. É com amor ao próximo. É sempre trabalhar o dever em nós, modificando a nossa conduta, trabalhando para o nosso melhoramento. É aí que que iremos cumprir o nosso dever, alinhando o nosso dever com Jesus. Vivenciar o dever realmente é um desafio para todos nós. Como nos coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o dever realmente, na sua concepção mais profunda, a nível do espírito, é o dever em relação aos sentimentos. O que é que nós sentimos quando fazemos? Se nós formos realmente fazermos um questionamento mais aprofundado, por que nós fazemos o que é certo, nós vamos perceber que na maioria das vezes nós seguimos uma conduta ética por conta das consequências de não segui-la. As leis, a convivência social, ela foi evoluindo ao longo dos tempos e foram sendo criados vários tipos de situações de maneira que conduzisse a sociedade a seguir um determinado caminho, de forma que quem não fizesse o que era certo teria represálias, a tal ponto que nós temos que a perda do direito de ir e vir. A pessoa vai inclusive presa, né? Por isso que nós temos as forças de segurança, temos a polícia, e aí as pessoas acabam cumprindo o dever. Mas será que quando nós fazemos o que precisa ser feito, porque tem uma força externa me obrigando a fazer, isso realmente é o dever? Ou numa outra situação, será que quando nós seguimos aquilo que precisa ser feito, porque eu estou esperando algo em troca, se eu fizer o que precisa ser feito, eu vou alcançar o reino dos céus. Se eu fizer a caridade, eu vou ter uma vida mais tranquila. Nesse processo de barganha, de reforço negativo ou positivo, se eu não fizer, sofro, e se eu fizer, eu ganho algo. Nessas duas situações, será que isso realmente é dever? E é isso que a espiritualidade vem trazer para todos nós. Não. O verdadeiro dever é quando nós sentimos amor pelo que fazemos. É uma escolha voluntária nossa, independe de consequências e independe de ganhos que venhamos a ter. É indiferente. Eu faço o que faço porque gosto do que faço, porque sinto alegria em fazê-lo. Eu promovo a prática do bem porque isso me faz feliz, isso me enche de paz. Esse é o verdadeiro dever. É nessa direção que nós devemos focar todos os nossos esforços. Nós sabemos que ainda não estamos nesse estágio. Como nos coloca Emmanuel,
A disciplina pretere o prazer. Nós ainda não temos essa alegria e esse prazer em fazer o que precisa ser feito. Ainda estamos no campo dessa disciplina, da autoavaliação, do autoesforço para fazer o que precisa ser feito. Mas é nessa repetição, é nesse movimento que nós vamos alcançar essa sublimação do dever, que é sentir o dever e não simplesmente só fazer o que precisa ser feito. Dentro disso, é importante que estejamos atentos para que a gente não se engane e aí nós passemos a acreditar que, já que estou fazendo o que precisa ser feito, já que consigo agir dessa forma, então eu já estou num plano de regeneração. Não é isso. Nós só vamos alcançar um plano maior quando nós estivermos sentindo. Então, em tudo que fizermos, nós precisamos avaliar qual é a nossa motivação, qual é a nossa intenção, qual o motivo da nossa ação, qual o sentimento que vibra dentro de nós, com as perguntas que foram colocadas por Santo Agostinho. Somente quando o meu sentimento estiver sublimado no amor, que eu estarei efetivamente vivenciando o dever do ponto de vista espiritual. Eu faço o que precisa ser feito, não por uma ordem, não por uma determinação, não para atender a demanda ou uma obrigação. Eu faço o que precisa ser feito e aquilo que é correto, de acordo com o Evangelho, eu vivencio a prática do bem, porque eu sinto felicidade e paz em fazê-lo. Eu sinto amor. Este é o verdadeiro dever. Mestre de amor e luz, nós lhe agradecemos pelo dia de hoje, por este dia maravilhoso, por um novo dia que está por vir. Agradecemos, Senhor, pelo amparo, pela misericórdia com todos nós. Agradecemos, Senhor, pela bênção da oportunidade de estar aqui, aprendendo um pouquinho dos seus ensinamentos. Lhe agradecemos, Senhor, por cada irmão que cruza o nosso caminho, por cada oportunidade de trabalhar em benefício de nós mesmos, em benefício de cada irmão. Que tenhamos, Senhor, a sabedoria para colocar em prática os seus ensinamentos, levando o amor, levando sempre o sentimento de amor a cada irmão. Que tenhamos sempre, Senhor, a sabedoria de buscar em Ti a força, buscar em Ti a sabedoria, a Sua sabedoria imensa que nos conduz sempre ao aperfeiçoamento, ao aprendizagem. Que possamos, Mestre, estar sempre ligado ao Seu amor, à Sua bênção, à Sua luz. Que possamos agradecer a todos os instantes de nossa vida, a bênção que nos tem concedido, a família que vivemos, ao lar que esperamos, ao lar que conduzimos, a todos os irmãos que cruzam o nosso caminho, que seja sempre, Senhor, repleto de paz, de harmonia, que a Sua luz, que a luz do Seu amor possa nos conduzir sempre, que seja sempre a Sua vontade, hoje e sempre. Amém. Que assim seja. Que assim seja.